Bem, meus irmãos, eu falei pela manhã que nós vamos trabalhar nessa noite algo no sentido de... o Ian, ele já sei que ele vai ser o nosso futuro tesoureiro. Aí, Evan, já discipulei, já vai discipulando. Deus abençoe esse menino lindo. Meus irmãos, hoje pela manhã eu estava no final da nossa EBD, eu disse que nós estaríamos trabalhando algo essa noite, do tipo, até onde Deus permite que nós venhamos a sofrer. E algumas quintas-feiras atrás, durante um dos cultos de oração, eu estive falando com os irmãos, em um dos textos eu estava falando que dentro, se tivesse um contrato de vida cristã, o sofrimento seria uma das cláusulas obrigatórias que nós teríamos de cumprir para que assim nós pudéssemos passar por esse mundo, sermos aprovados nesse mundo para podermos chegar então na glorificação eternal com Cristo Jesus. O sofrimento, ele vem para nos fortalecer, para nos conduzir na santificação, para nos conduzir nesse processo que é a vida que nós estamos vivendo aqui. E nenhum de nós estamos imunes aos sofrimentos. Pelo contrário, o dia que você teve uma decisão ao lado de Cristo Jesus, foi o dia que você assinou essa cláusula que você sofreria deliberadamente. E parece desanimador quando nós olhamos que o sofrimento ele nos traz dor, nos traz separação, nos traz solidão, nos traz medo. O sofrimento ele é proporcionado por quebra de confiança. Muitas coisas ruins elas acontecem e originam o sofrimento a partir dali. A Bíblia ela não nos diz quando começa o mal ele se dá início. A Bíblia ela nos aponta que Deus é o bem, e aonde Deus não está, ali está o mal. E a Bíblia nos fala que ainda ali no princípio, o homem ele pecou, transgrediu contra a santidade de Deus. E por isso, ele rompeu-se com Deus. Aquele elo, ele foi rompido no instante em que o homem, ainda ali nos primeiros dias da criação, ele se rebela contra o seu Criador. E este elo foi rompido, e a partir daquele momento o homem ele consome da árvore do bem e do mal, e aí ele passa a sofrer as consequências da sua transgressão. Então é certo que nós não fomos criados para o sofrimento, porém o sofrimento ele é uma consequência do ser humano caído. E ainda que a gente muitas vezes desenha uma coisa, olha, não, mas Deus ele não vai gostar do sofrimento, Deus não permite que nós soframos, mas não é isso que nós acompanhamos na Bíblia. Vemos ali o próprio Abel, que presta seu culto a Deus e de repente sofre uma investida do seu irmão Caim e é assassinado. Vamos um pouco mais à frente, nós temos ali José, filho querido de Jacó, que tomado da inveja dos seus irmãos, ele é vendido como escravo, e os irmãos ainda, para mostrarem um pouco mais a sua maldade, ainda falam para o seu pai que o seu filho foi devorado por uma fera do campo. E os sofrimentos que José passa ali também no Egito, chega na casa de Potifar, depois José vai para a prisão, cada um dos sofrimentos que José passa. Aí nós vamos avançando na história, nós vemos o sofrimento do rei Davi, que pecou contra a mulher do rei, a mulher de Urias. E aí nós vamos passando na história, nós vemos também o povo de Israel, que vai para o exílio assírio, babilônico. E aí nós chegamos em Jesus Cristo, o próprio Deus. João nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ou seja, o irmão Reginaldo falou pela manhã aqui, Jesus é a palavra, Jesus é o próprio Deus. E mesmo sendo o próprio Deus,
lá em Filipenses, o que Paulo nos fala, que mesmo sendo o próprio Deus, ele se desfaz de toda essa majestade, vem ao mundo como cada um de vocês, sofre as transgressões de cada um de vocês, leva sobre si o vitupério, as humilhações. Ou seja, o próprio Deus, estando aqui em carne e osso, também sofreu durante a sua vida. É interessante que um dos pontos mais bonitos da palavra de Deus, onde que Jesus ele tem esse diálogo com Pedro, e aí fala, olha, né, ele dispersa o povo, ele perde a paciência com o povo que só ia atrás dele por causa do pão, do alimento. E aí Jesus ele dispersa esse povo, e aí de repente eu imagino a cena, Jesus olhando para trás, e os discípulos estão ali, e Jesus fala, vocês também não vão? E Pedro fala, aonde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Imagina a angústia que estava sobre Jesus, sobre os seus ombros, de ver que os homens tinham em sua frente o pão da vida, mas preferiam o pão material. E não é diferente também com nós, nos nossos dias, continuamos sofrendo. E muitas vezes o sofrimento ele oriunda tanto da nossa escolha pelo material, também ele oriunda também pela nossa escolha de viver uma vida espiritual com Cristo Jesus. Porém, dentre estes sofrimentos, é preferível que vocês sofram espiritualmente, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, aquele que nos convence do erro, do pecado. Vocês não estarão imunes ao sofrimento, irmãos, mas se for para sofrer, sofram ao lado de Cristo Jesus. E nessa noite nós vamos tentar entender um pouco até onde Deus permite que nós venhamos a sofrer. Nós vamos entender um pouco como que nós podemos sofrer ao lado de Cristo Jesus. Lá no velório da irmã Salete, estávamos eu e o pastor Bruno de canto, conversando, esperando, aguardando o momento da chegada do corpo da falecida irmã Salete, e tinha um biombo que separava os dois, né, assim, uma sala grande, e fazia 2 velórios. Desse lado aqui tinha chego o caixão de uma senhora de idade, e aí um parente dela, notando a nossa movimentação ali, procurou ali quem estava conduzindo o velório ali, e aí falaram, olha, vai ali naqueles 2 irmãos ali, que eles estão responsáveis pela condução aqui do velório da irmã que vai começar daqui a pouco. Aí a pessoa veio até nós e falou, olha, desculpa atrapalhar, mas é que assim, eu tenho aqui minha tia, e eu gostaria que fizéssemos aqui um momento, uma palavra, uma oração de consolo. Eu sei que poderíamos estar atrapalhando. Aí o pastor Bruno, não, jamais, nós vamos lá, sim, claro. Aí ele pegou e falou, vamos lá, senhora, vamos lá. Fomos lá no velório dessa senhorinha, uma senhora de 93 anos, né? E aí conversando com esse parente dela, né, vimos uma sala muito vazia, né, de parentes. Era um contraste muito diferente, porque do lado da irmã Salete a sala estava cheia, ao ponto que tinha gente para fora do velório, enquanto do lado daquela senhorinha tinha ali alguns parentes, alguns amigos. E a gente perguntou, né, curiosamente, mas essa senhora faleceu de Alzheimer, infelizmente, 10 anos de cama, foi definhando, e não tem filhos, esposo, nunca casou. Sempre foi uma mulher que tirou a vida para cuidar dos outros. Cuidou dos pais, cuidou depois dos sobrinhos, cuidou dos filhos dos sobrinhos, sabe? Pagou estudos, ajudou pessoas a se formarem. E infelizmente, esse foi o relato do parente. Infelizmente, no final da vida, este é o prêmio que ela ganha por ter ajudado tanta gente. E eu fico imaginando, sabe? Depois daquele dia eu sempre me paro para ficar imaginando, sabe? Assim, pensando, né? A pessoa abriu mão da própria vida para cuidar de outras vidas.
e passou os seus últimos anos praticamente sozinha, sofrendo. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não quero julgar ninguém. Eu creio no poder de Deus. E assim, me consola saber que Deus, Ele não desampara ninguém. Me consola de saber que Deus, Ele, no alto da sua perfeição, Ele não desampara ninguém. E eu espero um dia, sabe, fielmente mesmo, eu espero um dia encontrar com essa senhora na glória celestial. Ah, Samuel, você está falando que a salvação é pelas obras? Não, mas eu acredito que uma pessoa, para abrir mão de si mesma, para poder dar o seu melhor para o próximo, é uma pessoa que tem uma fé, sabe, enorme. Uma pessoa que passou os últimos dias de vida dela sem pedir nada para ninguém. E esse é o problema, muitas vezes a gente faz as coisas para o outro, achando que a gente tem que ter algo em troca. Achando que toda a incursão que a gente fizer nas atividades tem que ter sempre um bom retorno para nós. A gente acha que Deus, Ele tem alguma obrigação conosco, que Deus, Ele tem obrigação de nos abençoar, porque nós viemos à igreja, porque nós estamos carregando a Bíblia, porque nós nos batizamos. Nós achamos que Deus, Ele tem obrigações com nós, quando na verdade nós é que estamos sempre em débito com Deus, porque no primeiro momento de dificuldade tendemos a virar as nossas costas para Deus, mas Jesus continua todos os dias de braços abertos, oferecendo a nós uma nova chance de recomeçarmos. Vamos abrir nossas Bíblias ali na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quando eu estava pensando nessa senhorinha, quando eu montava essa mensagem, me veio à cabeça o apóstolo Paulo ali já na reta final do seu ministério. O apóstolo Paulo que plantou igrejas em toda a Ásia. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu 50% do Novo Testamento. E aí agora, este apóstolo Paulo, ele já está vivendo ali os seus últimos dias. E olha só, acompanhe na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Capítulo 4, a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí Paulo no versículo 9 vem falando assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o meu ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para seu reino celeste, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erausto ficou em Corinto e deixou
Trófimo, doente, Mileto, procura vir antes do inverno. Eubo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. O apóstolo Paulo está indo aqui na reta final. Já são os dias que estão precedendo ao seu mártir. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Ele fez a sua primeira defesa, ele está citando aqui. Provavelmente ele deve ter feito um recorrido, né? Como o apóstolo Paulo, apesar de ser judeu, ele também era um cidadão romano. Então ele tinha o direito ao julgamento romano. Então o apóstolo Paulo aqui, ele já está se encaminhando para os seus últimos dias, fez a sua primeira defesa. E ele está terminando essa carta, ele faz aí uma carta aí de 4 capítulos a Timóteo, e conversa com Timóteo, exortando Timóteo, a carta pastoral a Timóteo, como ele deve conduzir a seu ministério, a sua igreja. E muitas vezes a gente relega essa carta somente para pastores, mas não, quando nós paramos para olhar que nós somos obreiros de Deus, de que de alguma forma nós pastoreamos, seja dentro dos nossos lares, seja no departamento, seja no ministério, seja em algo que você faz aqui, você de alguma forma cuida de alguém, zela por alguém, você está obrando na obra de alguém, na obra de Deus, então você é um obreiro do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele passa essas recomendações e faz esse relato histórico na reta final. Está falando para Timóteo: olha, já está chegando a minha hora, a hora em que vai ser a minha aspersão. Eu estarei já indo dessa. E é deprimente a gente parar para pensar que um homem que fez tantas coisas, um homem que pregou por tantos lugares, um homem que até os nossos dias de hoje ele é honrado pelos seus escritos, pelos seus ensinos, pela vida que ele teve com Deus. É tão deprimente quando nós chegamos a esse ponto onde que nós estamos vendo ele se despedindo. Eu imagino Paulo cheio de marcas das chicotadas que ele levou, dos aveses que ele apanhou. Eu vejo um Paulo doente, um Paulo idoso já com uma certa idade avançada, aguardando os seus últimos momentos. Mas mesmo assim, dentro disso, apóstolo Paulo, ele não perde a sua esperança, mesmo com os sofrimentos a qual ele está passando e aos sofrimentos da qual ele já superou. Nós vemos aqui no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, Paulo já tem a consciência de que, olha, tudo que eu fiz, combati, lutei, fiz tudo que pude pelo Evangelho de Cristo Jesus, e sei que o meu galardão já está garantido. Ou seja, Paulo está nos dizendo que apesar dos sofrimentos que ele passou, pelo nome de Cristo Jesus, apesar das dificuldades que ele passou pelo nome de Cristo Jesus, nada disso vai ser suficiente para tirar dele a esperança de que há um porvir. Nada disso vai tirar dele a esperança de que o que ele fez nessa vida, apesar de ter aberto mão de muitas coisas, lhe deu a opção de juntar riquezas na glória celestial. E esse é o sentimento do cristão, quando ele escolhe sofrer por Cristo Jesus. Apesar do sofrimento ele ser inevitável na sua vida, meu irmão, minha irmã, apesar das dificuldades que você vai passar, apesar das tristezas que vão acontecer, apesar das tentações que virão sobre você, mas nada disso vai tirar de você a esperança de que há um porvir com Cristo Jesus. De que apesar que a fome, a miséria, a tristeza, as dificuldades, a doença, a morte vão querer te abalar, mas nada disso
vai conseguir te tirar do seu lugar, porque a sua glória está com Cristo Jesus guardada para todo sempre, e isso ninguém vai poder tirar de vocês. Nós estamos falando de um império que domina 2/3 do mundo conhecido. Nós estamos falando de um império expansivo, gigante, de um homem que tinha provas materiais para falar que ele era o soberano de tudo, mas mesmo assim Paulo entende que a honra e a glória é do Senhor. Olha só aqui no final do texto, o apóstolo Paulo aqui, ele diz aqui, e o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Geralmente a glória, as pessoas sempre davam a glória a César, mas Paulo, já na reta final desse seu escrito, ele está dando a glória a Deus. Olha só a compreensão de que servir a Deus é algo muito mais profundo do que fazer parte de uma igreja. Que servir a Deus é muito mais do que você vir num culto no domingo. A compreensão de que servir a Deus é entregar a sua vida e saber que Deus é o dono de todas as coisas, e que mesmo que você venha passar pelas temíveis dificuldades que a vida vai se colocar na sua frente, ainda assim, nada disso vai te abalar, porque a sua vida está em Cristo Jesus para todo sempre, e isso é irrevogável. Aí Paulo, ele cita mais ou menos 17 pessoas aqui, são 17 pessoas citadas na carta, e ele fala sobre alguns abandonos, Aí ele diz assim, olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Olha só, Paulo, ele pede para Timóteo, vem logo, vem ter comigo logo, está chegando o dia, e eu gostaria de estar com você mais uma vez. E o pior de tudo é que Demas, ele me abandonou, foi embora, me largou aqui e foi embora. Amou mais o mundo, partiu de mim. E aí ele vai um pouco mais à frente aqui, diz que com ele naquele momento só está Lucas. Tem os outros irmãos que estão trabalhando em outras regiões, e aí ele só está com Lucas ali. E aí ele pega e fala para Marcos, para trazer Marcos. Marcos, para quem não sabe, não se lembra, Marcos é aquele João Marcos da primeira viagem missionária, que eles têm um atrito, que Paulo tem um atrito com Barnabé, e aí Barnabé volta com Marcos, e Paulo dá sequência na viagem com o Silas. Esse é o Marcos. E aí Paulo, ele fala de repente para que Marcos ele venha ter com ele. Olha só como é que o apóstolo Paulo, ele está com esse coração de reconciliação, com esse coração consolado, porque ele poderia muito bem nem citar Marcos, ou ele poderia muito bem citar os problemas que ele teve com Marcos, mas não, ele simplesmente abandona o que houve no passado desse atrito com Marcos, e ele diz aqui, olha só, traz Marcos, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aí Paulo avança um pouquinho, também veio Tíquico a Éfeso, e aí ele diz aqui, ele diz sobre Alexandre no versículo 14, que causou muitos males a ele entrega Alexandre nas mãos de Deus, e aí Paulo, ele fala com Timóteo, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E aí a gente chega num ponto importante nessa vida cristã, porque infelizmente tem pessoas que muitas vezes estão nos nossos bancos, mas que estão resistindo à palavra de Deus, estão muito mais aqui para atrapalhar do que para ser bênção. Tem pessoas que infelizmente estão muitas vezes sendo pedras no caminho da igreja, mas
Com essas pessoas, nós não temos que agir por vingancismo, não temos que agir por revanche, nada disso. Temos que ter cuidado, ter discernimento, desviar delas e seguir no nosso rumo. Paulo está falando isso para Timóteo. Olha, esse homem resistiu à palavra de Deus. Ó, sai fora dele, toma cuidado com ele e segue teu caminho, segue teu ministério. E o sofrimento, ele nos coloca muita gente com bocas. Olha que eu vou te falar. Outro dia teve uma situação lá no trabalho, a minha chefe perdeu a mãe dela recentemente. E aí ela perdeu a mãe numa semana, numa segunda-feira ela estava de volta. E aí uma pessoa, né, a gente entrou no elevador junto, a pessoa veio e cumprimentou ela. Olha, meus sentimentos pela sua mãe, até aí tudo bem. Aí de repente a pessoa pega e fala assim, mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. E aí a Luciane, que já estava com os olhos marejados, foi o gatilho para ela poder estourar uma represa de lágrimas. E aquilo me deixou muito revoltado. Eu passei do andar, fui atrás dele e falei, meu, como é que você fala uma coisa dessa? Como é que você fala uma coisa dessa? Sabe, toma cuidado com o que você fala, porque o seu sofrimento não é o mesmo dela. O seu sofrimento não é o mesmo do outro. Ninguém pode medir como é que é o sofrimento, como é que é a luta, como é a dificuldade do outro. Cada um de vocês calça um número específico do sapato. E ainda assim, mesmo que vocês tenham o mesmo número de pé, ainda assim pode ser que o meu sapato não caiba no seu pé e o seu sapato não caiba no meu pé. Temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós somos incompreensivos. Essa semana eu conversava com a Massara falando para mim, olha Samuel, é difícil, sabe? Porque tem gente que já veio me falar que, olha, você não pode ficar assim para sempre. E aí eu tive que falar, minha irmã, o sofrimento é seu. Somente você e Deus sabe quando vai acabar esse luto. Então nós temos que ser compreensivos. E o melhor de tudo, se nós não temos nada para falar, fica de boquinha fechada. Fica de boquinha fechada. Porque muitas vezes a gente acaba passando como pessoas egoístas. E ao invés de aproximar as pessoas mais de Deus, nós afastamos elas. Sabe por quê? Porque elas vão olhar para vocês e vão falar assim, olha, peraí, ser cristão é isso? Então desculpa, não é esse Deus que eu quero. Eu não estou romantizando Deus, mas eu estou falando sobre as nossas atitudes, sobre a nossa forma de agir. O apóstolo Paulo fala aqui com o nosso irmão Timóteo, olha, esse homem causou muito problema, toma cuidado com ele, para que não atrapalhe o seu ministério. E aqui, seguindo adiante, queria apontar aqui um outro momento para nós irmos para a nossa aplicação. O apóstolo Paulo, ele falando, no versículo 16, ninguém assistiu minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. O apóstolo Paulo, ele está sozinho, ele se vê sozinho. Era um momento onde que os cristãos estavam sendo perseguidos em Roma, e o apóstolo Paulo, ele está ali sozinho, diante da corte, e aí ele se vê sozinho, solitário, abandonado, mas ele mesmo assim diz, olha, que isso não lhe seja imputado, que olha, que isso seja esquecido diante de Deus. Compreensão do que está acontecendo, entendendo que o sofrimento ele está acontecendo, entendendo que nós estamos sujeitos a esse sofrimento e que nós não vamos passar essa vida sem vivenciar esses sofrimentos, mas vamos ter a oportunidade de caminhar nesse sofrimento consolados pelo nosso Deus. E para finalizar, aqui no versículo 17, mas o Senhor assistiu-me
e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quando ele fala da boca do leão, ele está falando literalmente, tá? Ele está falando literalmente, porque se ele cai nessa primeira condenação, literalmente ele vai para a boca do leão, tá bom? Quando Paulo ele vai para essa primeira defesa, literalmente ele está falando que se ele é condenado na primeira condenação ali, ele vai para a boca do leão. E aí o apóstolo Paulo ele fala: olha, eu estive sozinho, mas não tem problema, porque Deus me assistiu. Deus me assistiu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, o apóstolo Paulo, ainda por cima, além de estar vivendo um momento de incerteza, de dificuldade, ainda nesse momento ele usa para testemunhar o que Deus faz na vida dele. E aí é um ponto importante para o sofrimento do cristão, porque quando você passar pelas suas dificuldades, pelos seus sofrimentos, use-o para testemunho de que Deus está com você. Por quê? Porque é nesse momento que nós passamos a ver realmente como Deus está conosco, como Deus nos acompanha, como Deus nunca abriu mão de nós, como Deus sempre foi fiel a nós. É nesse momento. É difícil, irmãos, nós falarmos da felicidade, da fidelidade no momento de felicidade. É difícil, porque em nossas cabeças vem os nossos merecimentos. Ah, mas eu estou vivendo isso porque eu acordei cedo para trabalhar. Ah, porque eu estou vivendo isso porque eu estudei. Ah, eu estou vivendo isso porque eu me permiti fazer as coisas. E o sofrimento do cristão é o momento onde que Deus ele mostra: olha, eu estive com você na felicidade, mas também estou aqui com você. Deus assiste Paulo diante dos homens que estavam ali naquela corte, e ainda por cima lhe dá ousadia para testemunhar que ele está sobre todas as coisas. Vocês acham mesmo que Paulo estava com medo de passar na boca do leão? Não. Paulo está nos passando aqui a impressão clara de que o medo era ele perder a oportunidade de testemunhar o que Deus estava fazendo na vida dele. E aí, meus irmãos, muitas vezes a gente está com medo do sofrimento, está tremendo de: olha, nossa, meu Deus, como é que eu estou tão desesperado, o que eu vou fazer? E é nesse momento que Deus está falando: olha, meu filho, minha filha, eu sou contigo, eu estou contigo. Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus quando várias vozes estão falando? É vivendo uma vida com Ele, é vivendo uma vida com Ele. O filho reconhece a voz do pai, o filho sabe quem é o seu pai. É interessante que isso é no reino animal, né? Lá entre os pinguins, né? Todos os pinguins são bem parecidinhos. Quem cuida do filhote é o pinguim macho, e a pinguim fêmea sai para fazer a caça, para poder trazer o suprimento. E são milhares e milhares de pinguins, mas cada um daqueles pinguins, eles conhecem o seu paizinho. Então, mesmo que eles estejam ali no meio ali dos outros pinguins filhotes, eles sabem quem é o seu paizinho. E aí, no final do dia, cada pinguim está com seu pai. Assim também com outras criaturas do reino animal. E também assim com nós também. Quem aqui lembra, mesmo que hoje ainda não tenha mais o pai ou a mãe perto de você, mas lembra latentemente a voz do seu paizinho, da sua mãezinha? Pois é. Agora, isso tudo é fornecido por causa do relacionamento. E não vai ser diferente o nosso relacionamento com Deus. Quando temos uma vida com Deus, meus irmãos, nós estamos ligados a Ele. E mesmo que tenham várias vozes dizendo: não vai dar,
você não vai conseguir, desista. Você vai ter a voz do Espírito de Deus falando no seu coração: eu estou contigo. E o apóstolo Paulo, ele testemunha isso. Ninguém estava lá para me assistir, mas Deus estava, e ainda por cima testemunhei para todos os gentios. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês acham que eu estava com medo do leão? Não, eu tinha medo de, nesse momento, não conseguir concluir com êxito o chamado que Deus trouxe para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um chamado para cada um de vocês. Deus tem o chamado para todos vocês. E Ele sabe que vocês vão passar pelas dificuldades. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, olha só o que está escrito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estejam preparados os seus corações para responder sempre com mansidão, quando alguém vier tentar a cada um de vocês a respeito da esperança da fé de vocês. Porque, versículo 16: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Olha só aquilo que eu estava falando para vocês sobre o sofrimento ímpio. Sabe, estejam sempre apostos, entendendo de que vocês não estão sozinhos, de que Deus, Ele está no controle de tudo, de que Deus, Ele sabe o dia que começou a sua tribulação e o dia que ela se encerrará. Que Deus, Ele garantiu para todos vocês vitória, mas para isso é necessário vivenciar o sofrimento um dia por vez. Mas, irmão Samuel, até onde nós podemos ir com o sofrimento? Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ela disse, aí Jesus ele fala, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28 do capítulo 15. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mesmo no sofrimento de uma mãe, aonde que Deus te permite ir nesse sofrimento? Até onde a sua fé vai se encontrar com Cristo Jesus. Ah, mas Samuel, eu sou um pai. Vamos aqui ver aqui o exemplo de um pai. Olha só que interessante, ainda no livro de Mateus, aqui no capítulo 17, a partir do versículo 14, versículo 15: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sobre muito, pois muitas vezes cai nu no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus então respondeu: a geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazemos aqui. E aí no versículo 18: e repreendeu Jesus o
demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, Samuel. Então até quando o meu sofrimento como pai, até onde ele vai? Até o momento que a sua fé encontrar com Cristo Jesus. Aí nós temos também depois outros relatos de pessoas que foram curadas, que estavam desesperançosas, que já não sabiam mais o que fazer. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante mais de 12 anos, uma mulher que sangrava durante 12 anos, e aí ela não tinha mais o que fazer, e a fé dela, a encostar em Jesus, a curou. Nós temos também aquele cego, na última passada de Jesus, o cego lança-se e fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e Jesus o cura. E são várias e várias os outros relatos históricos, dizendo, falando sobre o sofrimento e até onde ele vai. E eu quero te dizer nessa noite, que o seu sofrimento vai até onde a sua fé encontra com Cristo Jesus. De repente, você precisa se fortalecer, você precisa confiar mais que você tem um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas, e que ainda que você passe pelas dificuldades dessa vida, Ele não te desamparará. Por quê? Porque Jesus, Ele nos disse que não vos deixarei órfãos. Jesus enviou o Espírito Santo para falar aos nossos corações e não nos deixar sozinhos nas dificuldades. Precisamos usar mais a nossa fé, meus irmãos. Precisamos entender que não é o que o mundo diz que nós vamos aceitar, mas nós vamos aceitar sim, viver aquilo que Jesus quer de nós. E Jesus quer que nós tenhamos fé. Jesus quer que nós usemos do nosso sofrimento para testemunhar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e que tudo que Ele fez e tudo que Ele fará está sempre sendo feito para a sua honra e para a sua glória. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei a sua dificuldade, mas eu quero te dizer nessa noite: acalme o seu coração, descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quer saber até onde vai o seu sofrimento? Até onde a sua fé se encontra com Jesus. Você não estará imune do sofrimento, mas Jesus abençoará a sua fé e te fortalecerá, para que assim você resista ao mal, persista e continue avançando. E como diz lá Pedro, todo sofrimento está dentro do querer de Deus, sim. Então quer dizer que Deus quer nos ver sofrer? Não. Sabe que Deus Ele quer nos mostrar através do sofrimento? Que Ele é o símbolo maior de que venceu cada um dos sofrimentos, porque Jesus Cristo veio como homem, em carne e osso, sofreu as tentações, foi acusado, humilhado, crucificado, ressuscitou, está ao lado do Pai todos os dias, nos fortalecendo e dando vitórias para que nós vençamos esse mundo. Meus irmãos, nessa noite, se vocês querem saber até onde vai o seu sofrimento, olhem ao Senhor, o Deus da sua salvação, e entregue a Ele a sua fé, e Ele contemplará a sua fé. Irmão Samuel, eu ainda não tive um encontro com Cristo Jesus, eu gostaria de entender como é que eu faria. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, diga a Ele nessa noite: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu reconheço que o Senhor é dono de tudo. Em nome de Jesus, a sua alma achará descanso eterno nele. Nós já estamos nos encaminhando para o final, e nessa noite, meus irmãos, fica aqui o desejo de que você use do seu sofrimento para continuar resistindo. Samuel, mas está difícil a situação no meu casamento, está acabando o casamento. Use dessa dificuldade para fortalecer o seu casamento. Samuel, está acabando as minhas esperanças, porque meu filho, minha filha. Use
dessas dificuldades para fortalecer a esperança de que você verá o seu filho e sua filha aos pés do Senhor. Ah, Samuel, eu estou já estou nas últimas, eu não sei mais o que eu faço, eu bato nas portas, não acho emprego. Use dessa dificuldade para esperar no Senhor, porque essa porta de emprego será aberta. Use do sofrimento para que haja fortalecimento da sua fé. Cristo Jesus não nos desampara. Cristo Jesus está conosco e Ele quer fazer de nós bênçãos por onde nós formos. Que o seu testemunho, meu irmão, minha irmã, ele sirva de exemplo para todo aquele que cruzar o seu caminho e ver em você a diferença que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que serve a Deus. Por isso, não tenham reservas com seu Deus. Peçam ao Senhor: Senhor, fortalece a minha fé. Igual o pai daquele menino lunático, que Jesus, ele fala: Senhor, se o Senhor puder fazer. E Jesus, ele fala assim: olha, não é eu fazer, você crê? E aí ele chora dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode. Fortalece a minha fé. E que essa semana seja uma semana de fortalecimento, de edificação da igreja de Cristo. E que todos vocês saiam daqui com uma nova expectativa de que todo sofrimento, ele vai até onde nossa fé se encontra com Cristo Jesus. O alívio para o seu sofrimento é Cristo Jesus. O alívio para a sua dor é Cristo Jesus. O alívio para a sua desesperança é Cristo Jesus. O alívio para a tristeza que está no seu coração é Cristo Jesus. E Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos, para todo sempre. Vamos orar? Deus, nessa noite nós entregamos a Ti, ó Deus, o que há de melhor em nós, a nossa vida. Toma-nos por completo, sem restrições. Leva-nos, Senhor, aonde o Senhor quer que nós estejamos. Ensina-nos, Senhor, a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, mesmo quando tudo disser não. Ensina-nos a ouvir somente a Tua voz. Fortalece a fé, Senhor, daquele irmão, daquela irmã que entrou aqui nessa noite, abatido, entristecido. Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos abrir mão daquilo que o Senhor entregou em nossas vidas. Que nós não venhamos abrir mão das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos casamentos. Que nós não venhamos abrir mão, ó Senhor, de viver uma vida contigo antes de tudo. Ó Deus, nós estamos aqui, infelizmente, vamos sofrer, mas com o Senhor conosco, tudo vai caminhar, a nossa alma será aliviada. Por isso, Senhor, não te retires de nós. Senhor, contemple-nos com a Tua misericórdia, contemple-nos, Senhor, com a Tua graça infinita, para que assim nós possamos vencer o mundo, e um dia nós possamos estar diante do Teu trono de glória e receber o nosso galardão. Ó Senhor, enquanto o dia do encontro triunfal não chega, que nós possamos aqui neste mundo servir de luz para dissipar as trevas, e a porta do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Senhor das nossas casas. O Senhor é o Senhor da nossa família. E em nome de Jesus, nós cremos que apesar dos sofrimentos, das dores, tudo isso vai valer a pena, porque o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus, que em nome de Jesus seja uma semana abençoada para cada um desses meus irmãos e irmãs aqui, e que eles possam ir para suas casas com seus corações tranquilos, sabendo que o Senhor fará muito mais do que eles pensam. Ó Deus, obrigado por cada lágrima, por cada dor, por cada tristeza, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores
porque Cristo Jesus é o vencedor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada na tua presença, nos conduz em paz para os nossos lares, e que o Senhor esteja conosco, e que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos teus irmãos, dos teus filhos e filhas nessa noite. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus, amém. Podeis aceitar, amados, oração silenciosa, estamos encerrados.